Bom dia a todos, bom dia a todas. Que prazer estar com vocês mais uma vez. Para garantir a acessibilidade para todos que nos acompanham, eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher branca, cabelos curtos, com mechas loiras, é castanho, meu cabelo, não sou loira, meu cabelo é castanho, tá, José Maurício? Eu uso óculos e hoje eu estou usando um vestido estampado nas cores preta, azul e verde. Eu sou Liliane Rossi, eu sou assessora de comunicação da Controladoria Geral do Município de São Paulo e vou conduzir o nosso encontro. A Controladoria Geral do Município promove o evento O Índice de Integridade como ferramenta de gestão para apresentar os resultados da última mensuração do Índice de Integridade que compõe um dos eixos estratégicos da Prefeitura de São Paulo no Programa de Metas 2021-2024. SP Eficiente, Meta 75. O encontro tem participação de intérpretes de Libras, a língua brasileira de sinais, da Central Comunicacional da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. Hoje estamos com os intérpretes Irene, Cláudia, Amanda e Marcelo. O nosso evento está sendo gravado e será disponibilizado em breve no canal do YouTube da CGM. Antes de começar efetivamente o nosso evento, eu queria dar um recado importante. O nosso evento ele é validado para quem fez a inscrição pelo Centro de Formação em Controle Interno. Para receber a certificação, os presentes aqui no auditório precisam fazer a comprovação de presença nos QR Codes que estão espalhados na entrada aqui do auditório e também nos banners da CGM. Então, se vocês ainda não fizeram essa confirmação, não esqueçam de fazer antes de ir embora, senão vocês não vão conseguir receber essa certificação, que, para quem é servidor efetivo, ajuda muito na questão de progressão de carreira. Tá? Dito isso, vamos começar, porque a gente tem muita coisa boa preparada para vocês. Para compor a nossa mesa de abertura, eu convido o Controlador-Geral do Município de São Paulo, Daniel Falcão. A secretária adjunta municipal de gestão, Regina Maria Silvério. E a coordenadora de planejamento da Secretaria Executiva de Planejamento e Entregas Prioritárias, representando o secretário Fernando Chucre, Ariane Maris Gomes Lacerda. Por favor. Eu convido para dar as boas-vindas a todos a coordenadora de planejamento da Secretaria Executiva de Planejamento e Entregas Prioritárias, Ariane Maris Gomes Lacerda. A palavra é sua. Obrigada, tá ligado, né? Bom dia a todos e todas. Grande prazer estar aqui representando o secretário Chucre nesse evento tão importante, com colegas, né, de tantas secretarias e subprefeituras. Agradeço o convite, né, agradeço a Controladoria pelo convite e também pela organização do evento. E queria contar um pouco, né, da relação do índice com o programa de metas. É uma meta bastante relevante para o programa atual do eixo SP Eficiente, porque o índice ele traz um conjunto de 9 indicadores, então ele apresenta, né, ele é representativo do conjunto de trabalhos de diversos servidores, tanto da Controladoria quanto das diversas subprefeituras e secretarias. Então, o programa de metas, normalmente, né, tem um conjunto de metas que representam a entrega de equipamentos ou ampliação de serviços, mas é fundamental para que a população consiga acessar seus direitos, consiga frequentar, né, os equipamentos, que a administração pública melhore seus processos internos. E o índice traz uma medida, né, é uma medida bastante relevante desses processos, já que apresenta esse conjunto agregado de diferentes frentes de trabalho dos diversos órgãos. E pensando nisso, né, recentemente o índice passou a contar no processo da bonificação por resultados. A bonificação ela é regulamentada pela comissão, da qual a Secretaria de Gestão também faz parte, junto com a Secretaria de Governo, a Secretaria Executiva de Planejamento e a Secretaria da Fazenda. E a comissão entendeu que o índice ele é tanto um processo, a inclusão do índice na bonificação, ela foi importante tanto para engajar os servidores em relação aos processos de promoção da transparência e controle social,
mas também para reconhecer o trabalho que já é feito pelas diversas subprefeituras e pelas diversas secretarias, tanto que o índice hoje está com resultado de 9,30, um resultado bastante superior ao que era esperado por quadriênio. Então, no programa de metas, a meta era de 7,37, já foi batida há algum tempo e vem sendo superada. Então, acho que é bastante estratégica essa parceria e também o aprimoramento do índice e a institucionalização. Então, ver esse auditório cheio com os representantes de controle interno dos diversos órgãos mostra esse trabalho super importante da controladoria de institucionalizar o índice nas diferentes unidades. O resultado do índice é um resultado de um trabalho em conjunto. E eu acho que esse aprimoramento da nota é o resultado desse trabalho em rede e também desses encontros em que é possível, né, termos trocas, entender quais são as dificuldades e as realidades dos diferentes órgãos para fortalecer a administração municipal. Obrigada. Tá funcionando. Ai, gente, estou me sentindo tão chique com esse microfone. Quero um desse, viu, Daniel? Vou pedir lá. Cadê Mariana? Mariana, quero um desse, compra lá para mim. Apesar que eu gosto de microfone de mão também, mas tudo bem. Convido, então, para dar as boas-vindas a todos, a secretária adjunta municipal de gestão, Regina Maria Silvério. Bom dia a todos. Bom, um prazer estar aqui com vocês, agradecer em nome da secretária Marcela Daniel mais esse convite. Eu acho que a Secretaria de Gestão é uma das mais assíduas ali junto à Controladoria. A gente chama a Controladoria para tudo, porque a gente entende o papel fundamental da gente ter o controle interno, né? Nós temos aqui a nossa representante e responsável pelo controle interno, a Luciana, que nos auxilia bastante. E, antes de falar do índice de integridade, falar um pouquinho do programa também, né? Porque o programa é ele que dá suporte, ele que dá sustentação ao índice e, obviamente, como ferramenta de gestão, a gente fala dos indicadores, que é onde a gente consegue fazer a mensuração. E a Secretaria de Gestão, talvez vocês não saibam, mas nós também somos responsáveis por todas as diretrizes de compras públicas da Prefeitura de São Paulo, e que também vai interagir muito com a questão do índice de integridade e do programa, que é um programa que não é citado nem na Lei Anticorrupção, nem na 14133, mas dá muita sustentação para que a gente possa ter segurança e conforto nas nossas compras e nas nossas licitações. E o programa de integridade, ele pressupõe de ter um patrocinador, né? Então, a gente agradece aí a gestão, ao prefeito, que patrocinou, né, a realização do programa de integridade dentro da prefeitura, que onde a gente se compromete ali com várias questões que são de interesse do cidadão, porque quando a gente prima para a integridade, quem ganha é o cidadão, e o gestor público, o foco dele tem que estar no cidadão. E, além de a gente ter, né, esse patrocínio do gestor público, a gente, obviamente, tem que ter um ente que vai cuidar de tudo isso, que, no caso da Prefeitura de São Paulo, é a Controladoria Geral do município, que a gente acompanha, né, assiduamente o trabalho que é feito pelo Daniel e a equipe, e a gente percebe na atuação da Controladoria que esse programa ele não é um factoide, porque ter um documento que se diz programa de integridade por si só não significa que as mudanças e a cultura ela seja modificada. Para que esse programa ele seja efetivo, ele, de fato, ele tem que ter consequência. E a consequência, a gente vê, vocês todos recebem sistematicamente os e-mails, né, e comunicações da Controladoria. Então, toda a parte de treinamento e capacitação para que o gestor ele esteja apto a trabalhar com um programa de integridade e para que essa gestão pública, ela, de fato, ela traga a segurança que a gente precisa, nós precisamos capacitar na ponta quem vai trabalhar com isso. E é esse o trabalho que a Controladoria vem fazendo, como esse evento aqui de hoje, e também a importância da comunicação. A gente sempre recebe os boletins de vocês, porque não adianta a gente ter um programa que ele não se espraia para todas as unidades da Prefeitura. E a comunicação efetiva é que faz com que os gestores
que entram na prefeitura, porque a gente tem uma rotatividade, eles saibam da existência do programa, eles saibam qual é a atuação dele dentro desse programa, e ele tem ali um amparo na capacitação, porque toda a lei nos traz responsabilidades, e para que a gente possa ter a tranquilidade e, às vezes, não cometer um equívoco até por falta de informação, o pilar da capacitação ele é extremamente importante. E, olhando para a questão da gestão pública de uma prefeitura complexa como São Paulo, a gente entende que o programa ele é revisitado, ele deve ser revisitado. Então, periodicamente, a gente tem avaliado e analisado, a gente sempre chama a controladoria para nos apoiar, porque não adianta também a gente ter um programa estático. Eu falo isso porque cada pasta desenvolveu, com o apoio e a parceria da controladoria, o seu programa de integridade, e ele precisa ser revisitado, ele precisa ser atualizado, porque a cidade de São Paulo é maior do que vários países, e as complexidades elas aparecem, e as necessidades novas elas aparecem dia a dia. Então, numa gestão ágil, inovadora, a gente tem sempre que olhar periodicamente e revisitar o nosso programa de integridade. E, dentro da 14133, a gente vê ali o programa sendo citado em 3 artigos. A gente tem trabalhado bastante aqui, também em parceria com a Controladoria, porque nós editamos, a Prefeitura de São Paulo foi a primeira prefeitura a editar o decreto 62100 para regulamentar a 14133, desde dezembro de 2022, e, nesse decreto, nós estamos trabalhando em parceria com a Controladoria para criar os normativos, e o regulamento de governança das compras e licitações públicas. E, no artigo 25 da lei, ela cita a questão do programa de integridade nas compras de grandes vultos. A gente, olhando ali para a União, é por volta de 200 milhões grandes vultos, mas, obviamente, que os municípios, até porque são municípios de vários tamanhos e capacidade financeira, cada ente público vai definir o que é a sua compra de grande vulto. Mas, nesse caso, nós, como gestor público, nós vamos exigir, por lei, é legal, que a empresa que está participando das licitações, elas também tenham um programa de integridade, que tem as suas várias ferramentas, como eu falei aqui, a capacitação, a comunicação, o código de ética, o código de conduta. Então, o programa de integridade, ele, de fato, ele dá uma segurança para a gestão e para o gestor, mas a gente também tem que estar atento às responsabilidades. Então, exigir das empresas que participam de licitações de grandes vultos o programa de integridade é legalmente um direito da prefeitura. E aí nós temos também no artigo 60, que cita que as empresas que tiverem um programa de integridade, ele pode servir como um critério de desempate. Vamos supor que tem uma licitação e ficaram empatadas 2 empresas. Aquela empresa que tiver o programa de integridade, ela pode ser olhada com melhor competência para estar presente nas nossas entregas e ali atendendo às necessidades da prefeitura. E tem também o artigo, acho que é 156, gente, eu não tenho certeza, mas acho que é 156, que fala também que pode ser um atenuante. A empresa que tem um programa de integridade, ela pode ter a sua penalidade atenuada. Vamos supor que a empresa participou da licitação e, por um equívoco, cometeu uma fraude ali na entrega dos documentos. Se ela tem um programa de integridade, que é um braço do compliance, o compliance, que é a conformidade, e tem ali os seus eixos trabalhistas, ambiental e criminal, os programas de integridade normalmente estão dentro do braço de compliance do criminal. E ali, no programa de compliance, ele tem que cumprir uma série de ritos e obrigações. Então, ela pode servir como um atenuante nesses casos que, por um equívoco, teve ali uma fraude documental ou um documento que não foi apresentado dentro das condições necessárias. Agora, com relação ao índice de integridade, como a Ariane falou,
Foi excelente, né, o trabalho todo desenvolvido com a Controladoria em 2023. A bonificação que os servidores vão receber agora, até junho, a gente pretende o mais rápido possível, né, fazer o pagamento da bonificação, mas ele já contempla ali o índice de integridade, que dá a oportunidade para as pastas, para as secretarias, de equilibrar um pouco seus esforços, né, Ariane? Porque quando a gente trouxe o índice de integridade, o que a gente fez? A gente diluiu um pouquinho a nota de todas as secretarias, que antes ela era bastante focada na questão do plano de metas, que é todo gerido ali pela CPEP, e a Ariane está sempre na liderança desse trabalho. E hoje nós temos 3 possibilidades ali que auxiliam nessa mensuração, que é o programa de integridade e também as metas específicas das secretarias. E aí foi um trabalho bastante efetivo, a própria Controladoria faz nessa interface com todas as pastas, fizemos todos os cálculos juntos, e isso traz para a gente também uma tranquilidade, uma segurança maior, porque, de fato, as pastas estão ali trabalhando, e quando você coloca na bonificação, você consegue medir o esforço de cada equipe dentro das suas pastas, né? Porque ali, quando o índice ele é alcançado, é porque as pastas tiveram a colaboração e a contribuição de todas as suas unidades dentro daquela secretaria que está trabalhando para consequência, né, para conseguir atingir os resultados que vai ser parte do índice geral da bonificação por resultados. E com relação aos indicadores que fazem também parte do índice, é nesse ponto que a gente consegue medir e mensurar. O tema hoje, né, é o índice de integridade como ferramenta de gestão. E como é que ele vira uma ferramenta de gestão? Quando a gente consegue ter os indicadores, que vocês também têm lá no site da Controladoria, quais são esses indicadores, e, através da mensuração, que a gente consegue precisar a efetividade das ações da Prefeitura, dos projetos, das políticas, porque é através dessa medição que a gente consegue ver se os esforços estão sendo, de fato, envidados naquela atingimento de metas, que já foram previamente estabelecidos. Então, tem um planejamento e tem ali definido quais são as ações, as atividades, as políticas, os programas que serão desenvolvidos, e depois eles são medidos através desses indicadores, que também tem um trabalho sistemático da Controladoria. E é isso que faz com que esse índice vire uma ferramenta de gestão. Porque, quando você faz a mensuração sistemática, você vai analisar os riscos, você vai ver se realmente esses riscos estão sendo mitigados e qual está sendo a ação de cada pasta, de cada secretaria, para que a gente consiga efetivamente implementar o que foi planejado. Para a gente, como gestão, Daniel, é extremamente importante seguir esses indicadores, porque a gente consegue, dentro do que a gente tem de projetos na Secretaria de Gestão, através dessa mensuração, com o apoio da nossa RCI, a gente consegue, de fato, antecipar problemas, né? Porque, quando você define risco e você define mitigação de risco, você antecipa problemas. Então, a gente só tem a agradecer a atuação da Controladoria, e eu espero que vocês aproveitem bastante essas falas nessa manhã de hoje. Obrigada. Obrigada, Regina. E eu convido agora para as boas-vindas a todos o Controlador-Geral do município, Daniel Falcão. Bom dia a todas e a todos. Primeiro, minha autodescrição, né? Vocês já estão sabendo da piada interna aqui da autodescrição, porque determinado coordenador se identificou como louro e ele é, no máximo, castanho, né? Então, a gente tem feito essa piada sempre. A gente tem feito essa piada sempre, né? A piada interna está virando externa, Zé Maurício. Mas minha autodescrição, vamos lá. Eu sou um homem branco, barba e cabelos castanhos escuros. Estou vestindo um costume cinza claro, com a camisa branca com quadradinhos lilás, uma gravata lilás com quadradinhos brancos, combinando, né, Maurício? E sapatos e meias pretas. 42 anos e São Paulino. Não é verdade? E queria, primeiramente, agradecer
antecipadamente da nominata, tanto a Secretaria Municipal da Cultura, por meio da Biblioteca Mário de Andrade, que nos cedeu esse espaço para o evento, como também a SMPED, que sempre nos ajuda por meio dos nossos intérpretes. Queria agradecer aqui a presença da Regina Silvério, secretária adjunta de gestão, do Thiago Della Volpe, subprefeito de Guaianazes, da Rod Felipe Bezerra, chefe de gabinete da SM-Sub, da Ariane Lacerda, coordenadora de planejamento da Secretaria Executiva de Planejamento e Entregas Prioritárias, representando o secretário Fernando Chucre, da Patrícia Ribeiro Pereira, auditora municipal de controle interno, do Zé Maurício Linhares Barreto Neto, coordenador de promoção da integridade e boas práticas, Maria Lumena Balabem Sampaio, ouvidora-geral do município, Paula Maeda, auditora-geral do município, Marília Rogero, coordenadora de avaliação e gestão da informação do Observa Sampa. Queria cumprimentar todos os demais presentes, auditores responsáveis pelo controle interno das pastas e subprefeituras presentes, em nome do presidente da AMACISP, Associação Municipal de Auditores de Controle Interno de São Paulo, Luiz Felipe Giacomello, que é auditor de controle interno, e o RCI da Controladoria Geral do Município, e também agradecer todos os servidores da CGM aqui presentes. Hoje até estou um pouco mais nervoso que o normal, né? Subir ao palco sempre traz uma espécie de nervosismo, né? Porque quando eu entrei na Controladoria, há pouco mais de 3 anos, a Renata até falou de integridade e tal, mas tinha tanta coisa para resolver que eu deixei um pouco mais, vamos ver como é que acontece e tal. E aí teve uma reunião, eu entrei em março de 2021, e tivemos uma reunião, acho que foi em outubro de 21, com a Ariane, ela estava lá na reunião junto com a então secretária Vivian, e nós levamos dois puxões de orelha. Primeiro, o índice de integridade estava subindo de forma muito baixa, muito devagar. E segundo, a controladoria não estava tão bem assim no índice de integridade, né? Aí cumprindo aquele velho ditado popular, que é? Casa de Ferreira. Casa de Ferreira, espeto de pau. E aí, depois de ter ouvido a bronca da Viva, então secretária da Ariane, que está aí, cheguei para a Renata e falei, vamos arregaçar as mangas e vamos começar a trabalhar para resolver isso. E aí, nós medimos, então, 54 organismos, né? Secretarias ou subprefeituras, e a gente viu que tinha algumas já muito bem colocadas, com ótimas notas, e outras não. E aí foi ideia da minha cabeça, para o bom e para o mal, de a gente fazer uma espécie de roadshow. Então, nós fomos em praticamente todas as subprefeituras que estavam mal na nota, nós fomos às secretarias, explicar o que era o índice de integridade, dizer que estávamos à disposição, mostrar onde as secretarias e as subprefeituras estavam falhando. E aí o índice foi caminhando, né? Quando o primeiro semestre de 2021, de cabeça, a Renata pode me corrigir, a nota era 7,05. E a meta, o índice de integridade, era a meta da CGM dentro do programa de metas da atual gestão. E a meta era chegar em dezembro de 2024 e 7,37. Estava 7,05. Né? Isso em junho de 21. Levamos a bronca em outubro, foi para 7,10, ou seja, o CPEP estava correto. E aí fizemos o roadshow. Em um semestre, ou seja, junho de 22, já conseguimos ultrapassar a meta. Então, o que foi esperado para dezembro de 24, nós conseguimos em junho de 22. E aí, nós vimos também alguns problemas nesse índice, né? Então, determinados secretários, chefes de gabinete, subprefeitos falaram, olha, mas esse índice poderia ser melhorado assim, esse índice poderia ser melhorado assado. E fizemos algumas mudanças aprovadas para o CPEP e, ao mesmo tempo, continuamos fazendo esse roadshow. Então, eu ainda não fui pessoalmente a todas as prefeituras, mas pretendo até junho desse ano ir a todas e dizer que eu fui às 32, para tratar do índice de integridade, entre outros assuntos. E esse índice foi de 7,43, foi para 7,90 os quebrados, 8 e pouco, e agora está em 9,3, de 0 a 10. Então, modéstia à parte, a Thalita, ela puxa a palma de forma tímida, tem que ter aquela pessoa mais firme para puxar a palma. Mas, obrigado. Foi uma vitória gigantesca da Controladoria, porque foi uma das primeiras coisas que eu falei, nós vamos resolver esse problema, nós vamos ultrapassar a meta, e nós literalmente arregaçamos a manga. Então, o William, que é o motorista, sabe que nós já fomos lá à cidade de Tiradentes, Perus, Parelheiros, nós já fomos a todos os cantos de São Paulo
para tratar do índice de integridade. Primeiro, para também demonstrar a importância do índice de integridade como política pública, não só para a nota melhorar, né? Todos nós já fomos alunos, muitos de nós ainda somos, sabemos que a nota é importante, muitas vezes só procuramos a nota, mas nós demonstramos que o índice de integridade é uma política pública que entranha a política da CGM dentro da prefeitura. E isso foi tão reconhecido que CEPEB concordou com uma sugestão nossa de colocar isso no índice de bonificação. E aí, uma outra coisa interessante, quando eu mostrei para o prefeito, no meio de 22, que nós já tínhamos superado a meta, ele deu os parabéns e falou, vou te dar uma meta informal. Nós queremos que todos os organismos da prefeitura tenham nota acima de 7,37. Agora são 56, e dos 56 órgãos, já somos 55 que passaram o 7,37. Só falta um. Só falta um. Que vai passar nesse semestre. E nós vamos lá falar, só falta vocês para a gente superar essa meta informal do prefeito. Então, eu tenho muito orgulho desse trabalho, porque a gente vende esse trabalho para outras controladorias, a gente vende esse trabalho no CONASSE, que é o Conselho Nacional do Controle Interno, já fizemos palestras sobre isso no CONASSE, e a prefeitura e os órgãos da prefeitura começaram a entender. Como nós chegamos a 9,3, nós percebemos que esse índice precisa ser melhorado e atualizado. Quando está todo mundo muito bem, quer dizer que está ficando muito fácil. Então, para a gestão 25-28, nós vamos reformular o índice em vários aspectos para que ele fique mais rigoroso e vocês tenham mais trabalho a partir de janeiro de 25 e que essa cultura fique ainda mais entranhada. Eu queria agradecer aqui a gestão, CEPEB, que são nossas duas grandes parceiras nessa questão. Queria agradecer José Maurício pela COP, a auditoria pela Paula, a Lumena pela ouvidoria, que são as três, e a Thalita pela corregedoria, que são as 4 principais coordenadorias da controladoria que cuidam do índice. Mas quem é a grande pessoa que cuida do índice é a assessoria técnica. Então, eu queria agradecer Vitor Hugo, o Alan, o Wagner, a Patrícia, o Fábio Libonati, que já fez parte também da assessoria técnica. Estou esquecendo de alguém além de você, Renata? O Rafael também, que faz parte da assessoria técnica. O Luiz também. O Luiz Felipe, claro, que faz também parte ajuda na assessoria técnica, além de CRCI. Mas agora, puxa uma salva de palmas para a servidora mais especial, trabalhadora e brilhante que eu conheci na controladoria, que é a Renata. O dia que eu cheguei à controladoria, dia 4 de março de 21, todo mundo assustado, né? O Daniel vai vir cortar a cabeça de todo mundo, né? Todo mundo pensa isso. Eu cheguei e vi uma servidora que estava com uma cara de hoje é o último dia. Era ela. Era a Renata. E ela, em pouquíssimo tempo, demonstrou o grande valor que ela tem na controladoria, o grande valor que ela tem como parceira, como amiga e como profissional. Então, estou muito feliz de estar aqui, reconhecendo o trabalho dela, reconhecendo o trabalho de toda a AT, reconhecendo como a CGM tem feito um trabalho diferente, como a CGM mudou institucionalmente para que vocês também sejam nossos parceiros. Se eu posso falar de algum legado da minha gestão na controladoria, estou sendo ousado e até um pouco arrogante, como já dizia Gilmar Mendes, modéstia às favas, o meu maior legado é de fazer vocês entenderem, como representantes das secretarias das subprefeituras, que a controladoria, antes de tudo, de ser punitiva e de ficar vasculhando os problemas, é também parceira. As subprefeituras, as secretarias podem contar conosco sempre que precisarem, por meio dos nossos cursos, por meio das nossas palestras, por meio de consultas, de conversas, o que for necessário, para que todos os senhoras e os senhores façam uma gestão melhor e para que a nossa cidade cresça. A controladoria está sempre à disposição das senhoras e dos senhores. Muito obrigado.
E eu faço as palavras do Daniel, as minhas palavras, em homenagem à minha grande amiga Renata. A emoção dela é a nossa emoção. A gente sabe que não é fácil encher essa laje, mas a gente está ali, ó, batendo cimento todo dia para fazer com que essa gestão seja a melhor possível. Parabéns, Renata, parabéns a todos os meus amigos da AT, vocês fazem um trabalho diferente. Parabéns para todos os RCIs que estão aqui, os pontos focais, os nossos coordenadores, vocês fazem a diferença na Prefeitura de São Paulo. Lili, eu posso quebrar o protocolo? Pode Daniel, quebrar o protocolo, a gente desculpas. vamos quebrar o protocolo. É o que eu estou esperando, alguém dar deixa para eu quebrar o protocolo aqui. Não, pedindo desculpas ao Daniel, eu só gostaria de reforçar, como Secretaria de Gestão, a importância de vocês entenderem, de ter uma estrutura que cuide do controle interno dentro de cada pasta. Eu falei aqui da nossa RCI, mas a gente tem aqui também a Érica, que faz parte da nossa equipe. Quando a Controladoria trouxe para a gente, lá em 2022, como o Daniel falou, a necessidade de a gente estruturar uma área pequena que fosse, hoje nós temos 3 pessoas, nós colocamos essa área dentro da nossa assessoria jurídica por entender a importância. Então, vocês que estão na ponta, é importante sensibilizar o seu gestor, o seu secretário, o seu subprefeito, da importância de, dentro da gestão pública, ter um locus que cuide do controle interno. É só isso. Desculpa, Lili. Obrigada, gente. Então, eu agradeço a presença de vocês e peço que tomem os seus lugares na plateia para que a gente possa prosseguir o nosso evento. O Daniel volta depois, é só depois. Nós vamos quebrar o roteiro, mas o roteiro está certinho aqui agora. Vou pedir ajuda para a Marília aqui, para que a gente monte o espaço para a nossa roda de conversa. Não, você não. Lourão, você fica quietinho aí que você é convidado. A gente vai aqui montar aqui a nossa roda de conversa, que a gente vai receber os nossos convidados. E eu estou adorando esse microfone, porque eu posso falar, andar, mexer as mãos. Aqui. E a mesinha, vou colocar uma mesinha aqui. Muito bem, vamos lá. Nós vamos agora acompanhar uma roda de conversa com o tema Índice de Integridade como ferramenta de gestão. Para mediar essa etapa do nosso evento, eu convido Patrícia Ribeiro, que é auditora municipal de controle interno e assessora do gabinete da Controladoria Geral do município, é bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo. Venha, Patrícia, você vai mediar aqui, então você fica mais aqui nesse cantinho. A palavra é sua, minha querida, aqui. Tá ligado? Tá ligado. Estão me ouvindo? Bom dia, obrigada, Lili, por essa apresentação. Faço minhas as palavras do controlador Daniel Falcão. Agradeço ao trabalho de toda a assessoria técnica, ao trabalho da Ascom, que sempre dá todo o suporte necessário para que os nossos eventos ocorram da forma mais eficiente, com mais esmero possível. Eu vou fazer minha autodescrição. Meu nome é Patrícia, eu sou uma mulher negra, estou usando uma blusa azul, uma saia colorida, laranja, azul e branca, e eu tenho cabelo curto. Agora eu vou fazer a introdução das pessoas que vão compor a mesa conosco aqui hoje. Essa aqui é uma mesa de discussão, mas, na verdade, vai ser uma conversa bastante informal para que a gente possa alinhar alguns assuntos que fazem parte do cotidiano de todos vocês. A gente sabe que aqui tem, além dos responsáveis pelo controle interno, tem servidores que fazem parte das equipes do programa de integridade, e a gente sabe que tem uma série de temas em que a gente cotidianamente está mencionando, terminologias que, por vezes, podem parecer comuns, mas que ainda são um pouco impermeáveis, e o objetivo da nossa conversa hoje é fazer com que esses temas fiquem pacificados aqui no âmbito da administração municipal, especialmente tratando com pessoas que estão envolvidas diretamente nessas atividades. Então, eu vou começar apresentando aqui as mulheres. Eu convido a ouvidora-geral do município, doutora Lumena Balabem Sampaio, para compor a nossa mesa. A Lumena é advogada, formada pela PUC de São Paulo, especialista em gestão pública, diversidade e inclusão social, é ouvidora certificada pela Unicamp, é mediadora de conflitos, diretora administrativa da ABO, a Associação Brasileira de Ouvidores, e está aqui com a gente na CGM desde a fundação, né, Lumena? Bastante tempo.
Em seguida, eu vou introduzir a auditora-geral do município, Paula Maeda. Por favor, Paula. A Paula é mestre em Gestão de Projetos pela Universidade de Barcelona, engenheira civil pela Universidade de São Paulo e é ex-diretora da Divisão de Auditoria de Obras e Serviços de Engenharia aqui na CGM. Em seguida, eu introduzo a nossa convidada de honra, Marília Rogero, que aceitou o nosso convite gentilmente. A Marília é coordenadora de Avaliação e Gestão da Informação na Secretaria Executiva de Planejamento e Entregas Prioritárias, a CEPEP. E nessa secretaria ela é responsável pela gestão do Observa Sampa, que é o nosso portal municipal de indicadores da gestão do município de São Paulo. E para completar a nossa mesa, eu não posso deixar de perder a piada, nosso famoso loirão, José Maurício. O José Maurício é o nosso coordenador da Coordenadoria de Promoção da Integridade e Boas Práticas. Ele é mestrando pela FGV, pós-graduando em Direito Penal Empresarial e Criminalidade Complexa no IBMEC e é membro do IBCCRI. Agora, pessoal, a gente vai para a nossa conversa, efetivamente. E como eu comecei falando para vocês, uma das temáticas que a gente tem mais falado aqui na CGM e na gestão pública de uma maneira geral e também em uma série de outros âmbitos aí da nossa vida política e social é o tema da integridade. A gente sabe que aqui no município de São Paulo nós temos o Programa de Integridade e Boas Práticas, nós temos uma maior relevância do tema da integridade, especialmente após a promulgação da Lei Anticorrupção. É interessante a gente lembrar que, pela Lei Anticorrupção, as empresas que são sancionadas elas têm minorado a sua sanção quando elas possuem mecanismos internos de promoção da integridade, né? E a gente sabe que, desde 2020, aqui na Prefeitura de São Paulo, também é obrigatório que todos os órgãos e entidades municipais implementem o Programa de Integridade e Boas Práticas. A gente sabe que, pelo acompanhamento dos nossos indicadores também, o Programa de Integridade já está num nível bastante avançado de implementação aqui no município de São Paulo. E aí, para a gente fazer um apanhado geral e para introduzir essa conversa, eu gostaria que o José Maurício, que é o nosso coordenador de promoção da integridade, pudesse falar um pouquinho sobre o que é essa integridade. Bom dia, pessoal. Pergunta de $1 milhão, né? Primeiramente, muito obrigado. Obrigado, Patrícia. Obrigado toda a mesa. Não sou loiro. Em minha justificativa, no dia que eu falei isso, eu estava com pneumonia e fui direto para o hospital. Não, alguém tô falando aí, ó. Desinformação, fake news, brincadeira, gente. Tenho olhos verdes, como todo mundo me sacaneia, principalmente Patrícia. Sou uma pessoa com cabelos castanhos. Pele branca. Estou usando meu costume preto, com camisa branca, meu sapato preto e uma azul lilás, né? Talvez, né, o Daniel? Bom, uso óculos também. Gente, para falar sobre integridade, é bastante interessante. E antes disso, eu gostaria de agradecer a todos os servidores aqui da COP que estão presentes, principalmente a equipe, que agora é uma divisão. Veja essa importância da questão de integridade, que antigamente era um núcleo, e em acho que menos de um ano, eu acho, se tornou uma divisão após a minha entrada. E houve um aumento até mesmo de dobro de servidores aqui, então eu agradeço ao Danilo, ao Jardel, não sei onde que está o Jardel, consigo ver o Danilo ali, que foram capazes, em nome deles, capazes de aumentar tanto a nota. E sobre integridade, eu acho que ser íntegro tem 3 perspectivas. A primeira está relacionada à anticorrupção, que eu acho que é algo que a gente está conversando aqui e a gente trabalha muito bem na prática a partir do Manual de Índices de Integridade. E quando a gente fala de corrupção, gente, a gente também está falando não só do programa de integridade que a gente tem no Manual de Índices de Integridade na Portaria 117. E aí, por gentileza, sempre vejam o Manual de Índices de Integridade, a Portaria 117, que, cabe dizer, possivelmente vai ser reformulada. Mas a anticorrupção também está ligada ao dia a dia. E aí o dia a dia, embora não seja da divisão de programas de integridade, está relacionado a conflitos de interesses. Falar, por exemplo, de conflitos de interesses, nesse lado de prevenção, de precaução, é falar sobre integridade. Cabe, portanto, aqui nós observarmos que, quando a gente fala de corrupção, não é um código, uma tipificação penal. É, na verdade, uma conduta.
E aí, a partir desse link que eu falo de conduta, eu estou falando também de gestão. E eu não conversei com a Regina, foi muito engraçado, que a Regina, eu adorei a fala da Regina, adorei mesmo. A gente sempre troca ideia, mas essa ideia a gente não trocou antes. E falar de integridade é falar de exatamente gestão. Então, não cabe falar de anticorrupção sem falar sobre organização. Por quê? Porque quando a gente fala de organização, quando a gente fala, perdão, de anticorrupção, a gente fala de processos, procedimentos operacionais padrão, nós estamos falando de delegação de tarefas. Nesse sentido, não pode-se falar corrupção sem falar de todo esse aspecto de organização daquele órgão. Então, um questionamento que aqui eu coloco quando a gente fala sobre integridade é exatamente o ponto de se organizar. E também traçar metas, porque ali são o norte de quais condutas e comportamentos nós teremos. E aí, por isso, aqui é muito importante os últimos colegas que estão aqui na mesa. Por fim, não menos importante, que acho que a integridade está ligada à decisão. A gente fala muito sobre ética, só que ética, ao meu ver, e aí é toda uma discussão, desde Platão até aqui, qual é o conceito de ética. Mas, no final, me parece que a ética está ligada à decisão. Então, toda vez que há algum acontecimento que vocês observem, tem que ter uma decisão. E aí tem um grande bônus e um ônus da decisão, que é a consequência. E essa consequência pode ser para vocês e com vocês. E quando a gente fala de decisão, e falando de programa de integridade também, é falar sobre gestão de riscos. Gestão de riscos, pessoal, é nada mais, nada menos, não só como organização, mas entender que vocês são proprietários desse risco. E aí, até passando um pouco para a auditoria, cabe sempre lembrar que vocês aqui que estão presentes são a primeira linha na integridade. Nós até podemos ajudar, realizar plantões, realizar consultorias, mas são vocês que vão tomar a decisão, até porque muitas das vezes nós não vamos estar ali. Então, para mim, em resumo, são essas três perspectivas, Patrícia, que acredito que a gente pode levantar, principalmente nesse aspecto final que eu coloco aqui sobre a primeira linha. Tá certo. Obrigada, José Maurício. Eu acho que foi uma introdução bem ampla, né? O tema é bastante profundo, então a gente vai tentar dar uma pincelada em todos os aspectos aqui que dizem respeito ao controle e que dizem respeito ao dia a dia dos nossos servidores. Falando agora sobre linhas de defesa, eu acho que é uma oportunidade interessante para a gente abordar agora a Paula, que é a nossa auditora-geral, para falar especialmente sobre qual que é o papel dos responsáveis pelo controle interno e dos servidores que atuam nas atividades de controle interno dentro dos seus órgãos, dentro das suas organizações, que, de uma certa maneira, eles atuam como se fossem braços da CGM dentro das suas áreas de atuação. Bom dia, né? Vou me autodescrever. Eu sou uma mulher de 1,62 m, tenho cabelos pretos, com luzes nas pontas, estou vestindo um vestido azul marinho e eu uso óculos com armação vermelha. O papel de... Eu posso começar falando um pouco sobre o modelo de 3 linhas, né? Ele foi revisado recentemente pelo Instituto dos Auditores Internos em 2021 e ele nada mais é do que um modelo que ele apresenta visualmente as responsabilidades e as relações entre todos os agentes envolvidos no processo de governança e gestão de riscos. Então, assim, ele divide em 3 linhas, né, os agentes, tirando a alta administração e o conselho administrativo. A terceira linha ela é a auditoria interna, seja uma auditoria interna da própria empresa ou, no nosso caso, a auditoria geral do município, né? Nós somos a terceira linha. A segunda linha ela representa os órgãos que auxiliam a governança e a gestão de riscos. Eles dão apoio. COP, por exemplo, é uma atuação típica de segunda linha. Estando na primeira linha, as pessoas que lidam diretamente com os riscos, né, que estão atuando na ponta. Essa é a atuação de vocês. Vocês, servidores que estão na ponta,
vocês precisam entender que o controle, quando a gente fala de controle interno, ele não é uma responsabilidade da Controladoria Geral do município. O controle interno é uma responsabilidade de vocês, da gestão da própria pasta, né? Todo mundo aqui está envolvido dentro dos seus controles. O que é um controle, né? Vamos deixar bem claro aqui o que a gente entende como controle. O controle é qualquer ação que vocês tomam que te tiram daquele status quo, sabe? Que se você não fizesse nada, ia acontecer alguma coisa. Qualquer coisa que você faça tentando impedir que o fato ocorra, ele pode ser considerado um controle. Seja algum processo, seja algum normativo, né? Isso são exemplos típicos de controle. Qual o papel do RCI na visão da controladoria? Por que vocês têm um papel tão importante? A gente sabe que todos vocês não estão designados exclusivamente para o papel de RCI. Não são vocês que atuam na ponta, necessariamente, em todas as áreas da unidade. Para a gente, vocês são aquela pessoa que precisam cobrar os outros, né? Os outros que sabem exatamente como funciona cada um dos processos, como que funcionam os seus controles, onde está o risco de cada uma das áreas. Vocês não têm como saber de tudo, a não ser que vocês atuassem em todas as áreas, mas faz papel de vocês, é um papel de vocês mesmo, conversar com esse pessoal. Então, quando a gente fala que o RCI ele é responsável pelas recomendações ou determinações do TCM, não é que vocês que vão ter que arregaçar a manga e colocar a recomendação, implementar a recomendação, mas vocês precisam cobrar das áreas. Uma fala da Regina Silvério é exatamente essa, né? O fato de alguém não bater o índice, né, não é culpa do RCI. É a unidade inteira. Não é que ele não cobrou. Se ele tivesse cobrado, talvez tivesse tido algum efeito, mas ele tem total ingerência sobre o processo, né? Então, assim, a gente tem que entender que controles, ela é de toda a unidade, de toda a secretaria, de toda a subprefeitura. Os representantes de controle internos, eles estão lá para fazer o papel que nós não conseguimos, né, de estar perto de vocês e cobrarem vocês, saberem que vocês pediram um prazo determinado para implementar aquela recomendação e que o prazo está vencendo e que daqui a algum tempo, a auditoria vai voltar e vai questionar o que vocês fizeram em relação àquela recomendação. Obrigada, Paula. Eu acho que a sua fala deixa bastante claro para quem está aqui acompanhando esse evento hoje como é importante a implementação de controles de maneira preventiva. Acho que é unânime entre os especialistas e entre os órgãos de controle, não só o controle interno, mas também os órgãos de controle externo, considerando aí tribunais de contas, as outras controladorias, que o controle mais efetivo do ponto de vista da administração pública é o controle preventivo. E por que é o controle preventivo? Porque quando a gente implementa esses controles preventivos, a gente evita que prejuízos possam acontecer, porque a gente tem que pensar que, assim, a gente tem dois aspectos principais quando a gente trata dessa temática. A gente tem o aspecto do direito, né, porque quando uma determinada atividade pública é realizada e ela não segue os parâmetros legais, não segue parâmetros de eficiência, de eficácia, para fazer com que aquela atividade seja executada de uma maneira adequada, a gente pode estar incorrendo em ferimento de direitos fundamentais. Então, a gente tem esse aspecto que é extremamente relevante e, do meu ponto de vista, é o principal. E a gente tem outro aspecto, que é o aspecto dos cofres públicos. Quando a gente tem uma atividade administrativa que não passa por controles, o que se está deixando acontecer? Em que eventuais gastos de dinheiro público, que é disso que a gente está falando no final das contas, ocorram.
E por mais que a gente tenha uma série de mecanismos legais, de mecanismos administrativos para ir atrás desse recurso depois que essa ação sem controle, digamos assim, ocorreu, é muito mais difícil de você ter a recuperação desse dinheiro para os cofres públicos. Então, é muito importante que a gente pense nas vantagens que o controle preventivo tem e no papel dos servidores que estão alocados nos órgãos, no caso, os responsáveis pelo controle interno, as equipes de integridade, porque um órgão como a CGM, que é um órgão central de controle interno aqui da Prefeitura de São Paulo, operacionalmente, a gente não tem como estar junto com vocês em todas as atividades administrativas que vocês estejam executando, né? Administrativamente também, quando a gente vai pensar na organização da burocracia do Estado, é muito difícil que isso possa ocorrer dessa forma também. E isso não ocorre apenas no setor público, mas também no setor privado, quando a gente pensa em como as organizações são moduladas, né? E aí, nesse aspecto do controle preventivo, das ações preventivas, eu gostaria que a Lumena pudesse falar um pouquinho para a gente de como é que a gente pode pensar nos indicadores de transparência passiva e no indicador de reclamações como ferramentas de verificação de cumprimento da Lei de Acesso à Informação. Como é que esses indicadores podem servir para a gente verificar se a gente está cumprindo realmente a lei de maneira preventiva e não esperando que um eventual prejuízo possa ocorrer para o munícipe para que a gente possa agir. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. É uma alegria, uma honra estar aqui, muito bem acompanhada, na pessoa do nosso controlador-geral, Daniel Falcão. Agradeço essa oportunidade para, mais uma vez, como já disse a Patrícia, de longa data, falar um pouquinho da Ouvidoria Geral do município. Eu sou uma mulher branca, sou 60 a mais, sou a mais longeva aqui, e tenho cabelos castanhos tingidos, Maurício. Observei que eu acho que eu vou cantar aquela música, porque todos nós usamos óculos aqui, né, na plateia também, e tenho a alegria, o privilégio de ter nascido aqui nesse centro de São Paulo e estar como ouvidora geral do município, que vai completar, por lei, em julho, 23 anos de existência. E, nesses 23 anos, uma grande jornada, nos 10 primeiros, quando eu comemorei o 11º ano, na ouvidoria dizia que era uma década, sempre era consolidação de um trabalho. E, claro, como foi mencionado aqui em relação aos próprios índices, o doutor Daniel colocou isso, a gente sempre tem espaço para aperfeiçoar, né? Então, rever, no caso dos índices, repactuar, de acordo com a evolução, também usando o que eu ouvi aqui, em todas as apresentações, a complexidade da cidade de São Paulo. E, com isso, a Ouvidoria Geral integrou, a partir de 2013, desde a sua criação, portanto, foi a primeira ouvidora nomeada, com muita honra também, integrou este quadro que, resumidamente, está aqui presente, que já foi apresentado. E, a partir daí, nós temos uma ampliação da própria visão das atividades que já eram exercidas, mas com novas perspectivas. E um dos pontos que foi mencionado aqui, o controle interno, o controle externo, e eu represento, com muita honra, o controle e a participação social, né? A ouvidoria pode ser resumida desta forma. Porque uma pessoa faz um pedido de um determinado serviço para a municipalidade, se ele não for executado parcialmente, que se a qualidade não foi boa, ele tem a opção de recorrer à Ouvidoria Geral do município. Então, é genuína essa manifestação de uma pessoa que vem e fala para a municipalidade: olha, isso aqui não está bom. Então, não parte de uma metodologia estruturada, mas de uma política
de defesa do usuário do serviço público, que foi, especialmente em 2017, numa lei federal estabelecida não só a política, mas também o papel social da ouvidoria nesse contexto. E temos a regulamentação aqui na cidade de São Paulo, pelo Decreto 58.426, de 2018, aonde também inovou, trazendo não só a política de defesa do usuário, mas acrescentando o nosso olhar para uma política de atendimento ao cidadão, à cidadã. Então, isto faz com que também uma palavra que foi muito usada aqui, José Maurício já se apropriou antes de mim, a palavra consequência. Então, é importante que aquele que nos procura confia que a gente dê uma consequência a essa participação, que se torne um dos vetores, e a Patrícia já mencionou, na verdade, nós temos 2 índices que integram a cesta de 9 índices, que é o índice de integridade. Então, nós contribuímos com o IR e o ITP. O IR, que é o Índice de Atendimento das Reclamações, ele procura, dentro desta política de defesa do usuário, verificar se houve a resposta no prazo estabelecido legalmente. E aqui nós temos, enfim, a metodologia disponível no nosso site, eu não vou detalhar, nem me alongar, mas nós avançamos, inclusive, que era uma variável para determinar esse índice, na gestão de Dr. Daniel, avançamos para incluir outra variável. E aquela subprefeitura que não conseguiu responder no prazo, ou muitas vezes executou o serviço, mas não formalizou, que às vezes acontece isso, né? A ânsia de prestar o serviço nem sempre acompanha a estrutura daquela unidade em formalizar os seus atos. Então, reconhecendo o esforço de muitos órgãos e subprefeituras, de uma maneira geral, foi acrescentado mais uma variável, aquele que responde, mesmo fora do prazo, mas ainda, né, dentro do período de aferição, que nós fazemos aferição a cada 6 meses, né, Patrícia? Então, isso é muito importante. É dessa maneira que todos colaboram, porque o prazo ele está parametrizado no SEI, quando nós enviamos para cada um dos R6 que estão aqui, com um retorno programado. Então, há uma métrica para o cumprimento de prazo, nesse pacto com o cidadão que trouxe a sua manifestação. O outro índice, que também diz respeito ao atendimento ao cidadão, à cidadã, é o índice de transparência passiva. É o pedido de informação pública, que está previsto na Lei de Acesso à Informação, mas foi integrada também na Lei de Defesa do Usuário. E aí nós temos uma metodologia um pouco mais elaborada, com 3 níveis. O primeiro é a formalização. Se, de fato, houve, por exemplo, a assinatura da doutora Thalita, que é a nossa chefe de gabinete, na resposta de um pedido à Controladoria Geral do município. Tem gente que diz assim, mas para que isso? Eu observo que você, no SEI, como ouvidora, põe o seu nome completo. Bom, se nós estamos falando de controle, estamos falando de decisões, que eu chamaria de dilemas éticos, muitas vezes, né? Que aí é obrigado a tomar decisão. Quando você fala de ética, você fala em dilemas que os servidores podem estar diante deles em algum momento, é necessário responsabilizar. Então, às vezes, vem um SEI com uma determinada nome, ou, às vezes, sem nome nenhum, e lá embaixo tem... Deixa eu procurar aqui o RF para eu saber quem é. Então, a questão da responsabilização é muito importante. E isso foi levado na metodologia do ITP. Quem é que está respondendo aquele pedido de informação pública? Essa é a primeira variável. A segunda é a própria agilidade. Também existe uma parametrização de prazos, até porque
pelo nosso decreto de regulamentação 53623, ele prevê até a terceira instância recursal, que é a nossa SEMAI, né, a nossa Comissão Municipal de Acesso à Informação. E a ouvidoria, por uma grata satisfação, é responsável pela política de transparência passiva e também pelos recursos em segunda instância de toda a prefeitura. Então, é um momento de olhar exatamente no meio desse processo do que foi feito no pedido inicial, da primeira instância também, e o que vai e o que não vai para a SEMAI, e o que podemos fazer para melhorar. Foi falado aqui também pela doutora Regina a questão da capacitação. Em ambos os casos, nós temos toda uma grade de capacitação muito fortalecida com a COP, por meio do CFCI, nosso Centro de Formação de Controle Interno. E a terceira variável que nós procuramos mostrar no ITP para os nossos pontos focais é exatamente a agilidade e o atendimento. É efetivo? Foi atendido? Aí nós entramos na qualidade da resposta, com alguns parâmetros para que a gente tenha, de fato, a resposta naquilo que foi solicitado. Muitas vezes as pessoas dizem, não, mas pode pôr isso, pode pôr aquilo. Não, responda aquilo que você recebeu. É esta forma. E somos, então, os guardiães dos pedidos de informação, no sentido de não deixar que essa forma de atendimento ela se misture com as demais. Ela tem um foco específico, né? Ela tem um escopo, e que é dar a informação pública. Se não tem a informação pública, justificar por que não tem. E isso serve para um trabalho de retroalimentação com outra unidade de integridade, que é a divisão de transparência ativa. Então, eu espero ter resumido os nossos 2 índices da Ouvidoria Geral, mas cumprimentando todos que estão aqui, mas principalmente a todos aqueles que nos procuraram, registraram legitimamente os seus pedidos de informação, as suas manifestações, reclamações, sugestões, elogios e solicitações. Denúncia não integra o índice, porque esta é uma das consequências que nós fazemos essa entrega para a própria sociedade, e por meio da qual a gente espera fortalecer sempre, dentro do nosso ambiente de gestão municipal, o controle e a participação social. Obrigada. Obrigada, Lumena. Esse encerramento da sua fala, falando de controle social, a gente pensa que a Ouvidoria Geral do município é o principal canal de comunicação do cidadão com a administração municipal. A ouvidoria tem um enfoque na transparência passiva, como a Lumena mencionou, a gente também tem a nossa acepção de transparência ativa, que fica por conta da COP. E aí, adentrando a esse tema de transparência ativa, eu gostaria de introduzir a Marília Rogero na nossa conversa, que é a gestora do portal Observa Sampa, que é o principal portal municipal que fala sobre indicadores do município de São Paulo, e é o portal onde qualquer cidadão, qualquer entidade da sociedade civil, enfim, qualquer indivíduo pode adentrar para saber dos indicadores sobre como estão as políticas públicas no município de São Paulo. Com a fala, você, Marília. Bom dia para todo mundo. Eu que agradeço, e é uma honra para a gente de estar aqui e poder divulgar nosso trabalho do Observa Sampa. O Observa Sampa faz 10 anos esse ano, e, como bem falou a Patrícia, a gente cuida, dos indicadores de todas as políticas públicas municipais que as secretarias entendem que são importantes de estarem divulgadas nesse portal. Como o controlador Daniel colocou, com a controladoria não é diferente. A gente apresenta também o índice de integridade desde 2017, e é muito bacana a gente ver a evolução desse índice. No começo, quando esse índice entrou no portal, a gente falou, nossa, não entendo muito bem como funciona, porque a gente também fica curioso, para saber como é formado o índice. E aí, em 2020, a gente conseguiu agregar
os indicadores dos ODS, e com isso veio boa parte das notas e dos indicadores que integram esse índice, que é um índice composto, sintético, na verdade, né? Um índice sintético que é muito importante, como todo mundo apresentou aqui. Né? A questão, ele só existe, na verdade, como a secretária Regina também colocou, porque ele é fruto de um programa que está, né, em contínuo aperfeiçoamento, né? E isso é muito bacana, a gente poder divulgar no portal as políticas públicas, que a gente consegue acompanhar essa evolução. Então, vou falar rapidamente. Eu fiz uma apresentação aqui, será que é só colocar aqui? Aí eu vou pedir ajuda. Rapidamente aqui do Observa Sampa, que nós estamos inseridos aqui. Opa! Cadê? Problemas técnicos? Não, já foi. Aqui, né, o que é o Observa Sampa, explicar um pouco, eu não sei se todo mundo aqui tem o contato. Desculpa, eu nem fiz minha descrição, né, gente, mas posso deixar para o final. Não sei se todo mundo já teve acesso a essa plataforma, ela é tão importante, né, para o cidadão, como a Patrícia bem colocou, mas acho que é um instrumento fundamental para os servidores que precisam conhecer alguns indicadores, ou os indicadores das políticas públicas que vocês tocam lá na ponta, né? Nós fazemos apenas a divulgação e a consolidação desses indicadores junto com as secretarias e os pontos focais. A Patrícia, aqui no caso, e o Luiz Felipe são nossos pontos focais da controladoria, super parceiros. Então, a gente tem esse objetivo de apresentar esses dados, indicadores e evidências, né, sobre a cidade de São Paulo. É impossível a gente fazer política pública sem a gente ter os dados, né? Senão a gente vai fazer política pública no escuro. A gente precisa monitorar também, né? Não adianta a gente ter um programa maravilhoso se a gente não consegue ver se ele está melhorando ou não. Então, nesse sentido, se a gente pensar nesse programa de integridade, é fundamental ter esses indicadores e o índice de integridade. Então, a gente tem a gente tem atualmente mais de 680 indicadores, ou seja, é muita coisa que a gente monitora. E a gente tem essas ferramentas, né, de busca por nome, tema, região, localidade. Em 2020, como eu já acrescentei aqui, né, vou reforçar, a gente inseriu na plataforma e monitora a Agenda 2030, que tem atualmente 362 indicadores já que a gente divulga, e tem mais uma leva de 140 que a gente vai inserir ao longo desse ano, porque ainda eram indicadores que estão em construção. Conforme a política vai caminhando, a gente consegue fazer esse monitoramento. E agora a gente tem, desde 2022, esses painéis interativos, que eu vou mudar. Ai, perdão. Eu vou mostrar aqui para vocês o que a gente tem nessa parceria com o SEGES e com a CGM. Então, a gente tem uma parte que a gente traz algumas informações sobre os servidores municipais. A gente colocou o ano de 23. Se vocês repararem aqui no gráfico abaixo, a gente ainda não tem os dados de 23, mas a gente está... Esse ano a gente tem essa missão, né, de atualizar todos os dados de 2023, todos os indicadores. E aqui, como eu falei para vocês, as notas médias de eficiência dos órgãos, que compõem grande parte, está faltando um, né, dos indicadores que compõem o índice de integridade, mas a gente já tem essas notas. Eu acho que é muito mais fácil a gente visualizar num painel para poder interpretar, né, essa informação. Aí, eu acho que é importante voltar, só para mostrar. Não, que estava ali em cima, né, a média do índice de integridade. Eu achei que é interessante. E quais os desafios que a gente tem, né? Como a gente estava conversando aqui, a transparência ativa é a nossa batalha, né? A gente quer fornecer cada vez mais a informação consolidada para o cidadão ou para qualquer munícipe interessado no tema, né? Então, o nosso desafio é manter essa plataforma atualizada e online, né, funcionando plenamente, refletir, como o pessoal já falou aqui, da complexidade da cidade, né? Na verdade, os indicadores também refletem a complexidade do município de São Paulo. E a gente também tem esse desafio de analisar, porque a gente compila uma série de informações e, às vezes, as secretarias falam que bacana, vocês têm um repositório enorme, mas como que a gente analisa tudo isso? Então, a gente tem o papel de, junto com a secretaria que está à frente da política, fazer essa análise, né, do que está sendo feito ao longo dessa política pública. Então, a gente também, né, acho que foi um desafio grande desde 2014 colocar no ar e manter essa plataforma, né, no ar desde 2014, ou seja, fazer 10 anos, e ter essas legislações e decretos que respaldem nosso trabalho. Né? Então, o que a gente procura sempre, né, essas melhorias contínuas, tanto de software, de hardware, para poder deixar funcionando, né? Parece que não, às vezes a gente, né, agora a gente está aqui da minha equipe, a gente
está, né, falando de internet. Eu sou geógrafa de formação, a Gorete é economista, mas a gente, né, acaba tendo que adentrar esses temas também mais voltados à parte de tecnologia, por assim dizer. Então é isso, acho que eu tinha para falar para vocês. Eu agradeço. Obrigada, Marília. Eu vou fazer uma pergunta da plateia, que eu acho que é interessante a gente poder interagir com uma manifestação que a gente teve aqui, que é do Sérgio, da Subprefeitura de Cidade Ademar. O Sérgio faz uma pergunta que eu vou direcionar para o José Maurício. Ele pergunta: como vencer os obstáculos da unidade que não está acostumada ao programa de integridade e como conscientizá-las da importância da mudança de paradigma? Essa pergunta é uma pergunta muito boa, que na própria CGU, se você olhar o Proética, a qual é a metodologia que você analisa ali o programa de integridade, tem o CAPT relacionado, tem o indicador, o pilar engajamento da autogestão. Acho que essa pergunta é bem difícil e delicada e eu acho que ela não pode ser respondida através de compliance. Eu acho que ela deve ser respondida através de gestão de pessoas e de engajamento de pessoas. Então, acho que o primeiro ponto é aquele secretário, subprefeito, secretária, ela está engajada ali naquele programa de integridade. Então, no primeiro momento, se vocês observarem o manual de índice de integridade, onde tem a primeira ali fase, você tem um termo de compromisso. Mas cabe só aquele termo de compromisso? Tem muitas discussões que eu estou tendo com o Jardel e com o Danilo, exemplos de alto engajamento, de engajamento da alta gestão. Então, é trabalhar com os desejos e interesses das pessoas. Então, talvez seja importante, por exemplo, como exemplos, realizar vídeos, não somente esse termo de compromisso, mas vídeos sobre o plano de integridade. Eu acho que isso gera engajamento e não só atinge internamente, mas atinge também a população sobre o conhecimento que a integridade está ocorrendo naquele órgão. Acho também um exemplo que a gente tem, por incrível que pareça, se fica na cabeça das pessoas, como aqui aconteceu, cartazes. Alguns de vocês claramente tiveram que fazer ali o preenchimento de QR Code como convidados para receberem certificado. Os cartazes ajudaram muito. Cabe dizer, aliás, que na última vez que a gente realizou o último programa ali de boas práticas, salvo engano, em fevereiro, nós observamos algumas atividades interessantes nesse sentido de colocação de cartazes que gerou engajamento. Esse é o primeiro ponto de perspectiva de engajamento da alta gestão. Agora, engajamento relacionado a baixo, né? Porque primeiro sempre tem que se pensar, na minha opinião, e a literatura de compliance diz isso sempre a partir do topo, mas a partir da base, é de fato treinamento. Acho que assim, não é algo que hoje necessariamente está de maneira muito explícita na portaria 117, também no manual de índice de integridade. É algo que a gente, inclusive, precisa melhorar em termos de indicadores mesmo de cobrança, ao meu ver. E aí, nesse sentido, eu acho que é o engajamento dessas pessoas. Não, vale dizer, não dá, a gente precisa ser realista, não dá para toda a secretaria realizar aquele curso. Por quê? Porque as pessoas têm outras prioridades. E não há problema nenhum tipo, mas o importante é saber qual tipo de gestão pública nós estamos fazendo e quais são os pontos focais que vão distribuir aquela política pública. Então, acho que é muito importante também essa questão de treinamento, que é algo que a gente tem no CFCI aqui, e eu parabenizo a diretora Bia Chaves, que a gente tem, por exemplo, junto com o Wagner e mais outros colegas, ontem mesmo a gente teve um curso de ética, e que nós vamos ter outros cursos, já que nós realizamos um termo de cooperação com a ESA, a OAB, e acredito que isso vá minimamente ajudar e corresponder à pergunta. Você fez alguma outra pergunta, né, Patrícia? Tem um final. Eu fiz a pergunta do Sérgio. Que repete aí, só para ver se eu... Como vencer os obstáculos da unidade que não está acostumada ao programa de integridade, como conscientizá-los da importância da mudança de paradigma. Eu falei mais ou menos nesse final. Agora, na organização, acho que também tem um ponto. Eu tenho essa própria dificuldade lá, no sentido de organizar processos e procedimentos operacionais padrões. Uma coisa que é muito clara em termos de gestão de pessoas, que a gente precisa observar que as pessoas entram e saem a todo momento, principalmente num local que é a Prefeitura de São Paulo, que tem cargos comissionados, mas também isso poderia ocorrer numa empresa em que você pode demitir, entre aspas, de uma hora para outra uma pessoa. Então, a memória administrativa eu acho muito importante também. Acho que isso é algo que pode corresponder para engajamento.
Porque, no final das contas, quando você entra em determinada organização, seja ela privada ou pública, sempre alguém vai te falar assim, não, porque as coisas sempre foram assim. E eu acho que tem que mudar esse tipo de cultura. Então, quando a gente fala também a respeito de organização e engajamento, a gente não está falando aqui de imposição de lei, a gente está falando de engajamento a partir de cultura. E mudar a cultura de um local é o mais difícil. É o mais difícil. Você não vai mudar em um mês, você não vai mudar em 6 meses. A depender, você vai mudar em 2 anos. Eu sou o maior exemplo disso porque eu não consegui fechar tudo que eu gostaria de fechar, quase 2 anos no cargo. Então, pensar nessa questão de cultura é também pensar ali ao seu colega que está na sua frente, ou seja, entender o perfil o qual ele tem. Entender qual competência de comportamento aquela pessoa tem, não só competência técnica, mas será que aquele determinado colega ele é melhor nessa função ou na outra função? Isso é bastante importante para a colocação de critérios e a gente saber como mexer na equipe, porque perfeito ninguém é, mas uma equipe pode ser sim perfeita. Obrigada, José Maurício. Você leu o meu roteiro antes de eu começar essa palestra, né? Porque eu ia falar agora de engajamento. E eu gostaria que uma representante da CGM e que a Marília pudesse responder como é que vocês, no âmbito de atuação de cada uma das suas atividades, né? A Marília no Observa Sampa, a Paula e a Lumena com relação aos indicadores que são da AUD e da OGM, como é que vocês garantem o engajamento dos órgãos municipais, das entidades, para fazer com que haja uma colaboração para que os indicadores melhorem, para que, no caso do Observa Sampa, o portal possa estar sempre atualizado. Marília, por favor. Bom, a gente tem uma política de sempre revisar os indicadores, né? A gente também faz essas reuniões periódicas, que a gente tem um grupo técnico intersecretarial indicadores, que tem os pontos focais de praticamente todas as secretarias e órgãos municipais. Nós nos reunimos a cada 2 meses, a gente discute e depois faz reuniões setoriais, que a gente chama, né? Então, a gente chama a Secretaria da Saúde, agora mesmo, semana passada, não, essa semana, a gente já conversou com a Secretaria da Saúde, a gente precisa revisar uma série de indicadores, porque mudou a metodologia de cálculo, mudou a forma de coleta, e é isso, trabalhar com indicadores, até como o controlador Daniel colocou, precisa revisar, tem um índice de integridade bacana, mas de tempos em tempos a gente precisa revisitar, né, quais são as notas que são inseridas nesse índice. E é assim com todas as políticas públicas, né, não foge à regra. Eu sei que dá um pouco de aflição, às vezes, né, porque o pessoal quer atingir a meta, quer tudo. Não, tudo bem, acho que caminha, só que a política vai caminhando junto, né? E a gente tem também, como o pessoal falou de capacitação, a gente também tem as nossas capacitações em indicadores, a importância de trabalhar com indicadores nas políticas públicas, né, desde o começo, na implementação da política, o monitoramento e a avaliação. E aí a gente apresenta o portal, como navegar, baixar as informações. Acho que é assim que a gente consegue engajar os servidores, pensando, né, mais assim nos servidores públicos. Pensando em engajamento, a Auditoria Geral, principalmente no índice de recomendações, né, a gente tem trazido as unidades mais para perto. A gente solicita que os RCIs eles participem da execução da auditoria, porque é importante, sim, já que vocês vão monitorar, vão estar cuidando das recomendações, vocês precisam entender o porquê que aquela recomendação existe, né? E, além disso, nós mudamos nossa metodologia, inclusive, e entendemos que as recomendações que a gente passa para vocês, na verdade, não é uma recomendação de auditoria, é uma recomendação criada junto com a unidade. Então, a gente já passou a adotar uma busca conjunta de soluções para que as recomendações, de fato, partam de vocês e que elas sejam factíveis. Não adianta nada a recomendação vir como se fosse uma determinação de AUD e vocês não consigam cumprir. Então, a gente tem, sim, discutido mais as recomendações antes delas saírem de AUD e entrarem no sistema, né? Depois de incluída no sistema, é o que a gente vai cobrar. Então, assim, por isso que a gente pede realmente a participação dos RCIs, participação das áreas técnicas, porque são vocês que vão cobrar as áreas técnicas de vocês para que a recomendação faça sentido, para que a recomendação seja execuível, né? Foi o que a gente conseguiu mudar para que houvesse um maior engajamento.
Rapidamente, eu vou resumir o engajamento na expressão comunicação. A nossa lei que criou a controladoria, ela fala que é o núcleo central do sistema de ouvidorias. Se fala em sistema, pressupõe ouvidorias setoriais. Então, aí nós temos um aspecto de trabalho em rede. E quando a gente fala em trabalho em rede, e na nossa aula, agora escapa o nome da professora que falou sobre integridade, a Patrícia, ela falou do comitê de crise, que foi exatamente uma das perguntas. E funciona mais ou menos assim. O meu WhatsApp, eu recebo uma solicitação de uma outra ouvidoria, ou seja, estou em apuros, ou tenho um problema, eu tenho uma dúvida. Então, pode ser de uma maneira informal, mas pode ser de uma maneira estruturada também. E a forma de estruturação aí são das mais diversas possibilidades, como os boletins que nós temos procurado fazer, como as capacitações, sempre integrando a ouvidoria nesse cenário, e sempre, quando você fala em comunicação, você fala em estar disponível a ouvir o outro. Então, eu resumiria o engajamento, que a comunicação possa, de fato, fluir, vir e ter uma devolutiva. José Maurício. Só para complementar, tem tanto a DTA, com a Divisão de Transparência Ativa, quanto o PVP, a Divisão de Programa de Integridade, a gente faz uma coisa bastante importante, ao meu ver, que são os plantões. Então, as pessoas vão lá, e isso também acontece em outros indicadores. As pessoas vão lá, trazem, por exemplo, a gestão de riscos ali preenchida a partir das particularidades daquele órgão, e posteriormente elas voltam, antes mesmo da aferiação ali da nota, para a gente, entre aspas, corrigir. Isso ajuda bastante, e a gente observa que também, não somente essas idas presenciais da controladoria, mas também as reuniões online, de alguma maneira, ajuda, porque a gente também tem que se adequar à própria realidade daquele órgão, em termos até mesmo de engajamento e na efetividade dele, para não se perder tempo e ser mais eficiente possível. Obrigada, José. Obrigada, Marília, Paula e Lumena. Agora eu passo a palavra para a Lili, para a gente encerrar aqui nossa mesa e falar dos casos de sucesso, né? Isso mesmo, Patrícia. Palmas para a nossa roda de conversa. Eu agradeço muito a presença de todos vocês. Peço que voltem a ocupar o espaço aqui na nossa plateia, para que a gente vá para a nossa terceira etapa aqui do nosso encontro. Nós vamos ajeitar aqui o cenário. Então, vamos lá. Agora, nós vamos conhecer casos de sucesso da utilização do Índice de Integridade como ferramenta de gestão. Para essa apresentação, eu vou convidar a chefe de gabinete da Secretaria Municipal das Subprefeituras, Rod Felipe Bezerra, que vem aqui ao palco. Rod, se quiser sentar aqui, Rod. Eu convido o subprefeito de Guaianazes, Tiago Della Volpe. Aqui, Tiago. Vou só ajeitar aqui para ficar bonitinho. Isso, por favor. Mandando os beijos, cumprimentando todo mundo. E eu convido também o Daniel Falcão, o nosso controlador, que está chegando aqui. Pode colocar. Nós vamos colocar uma água aqui. Você tem a apresentação, né, Rod? Então, daí você faz a apresentação aqui, você vai ser a primeira a falar. Só um minutinho, então, que o Daniel está chegando. E a gente já vai começar a contar um pouco essas boas histórias do Índice de Integridade na Secretaria Municipal das Subprefeituras e também na Subprefeitura de Guaianazes. Então, eu passo a palavra para a chefe de gabinete da Secretaria Municipal das Subprefeituras, Rod. Bom dia a todos. Eu vou começar pela minha descrição. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos, necessariamente, nem eu lembro a cor, hoje ele está castanho, com algumas mechas loiras. Esse aqui estou vestindo um vestido preto, um escarpão preto, e acho que é isso, né? Sobre a descrição. Sim. É difícil fazer autodescrição. É difícil fazer autodescrição. O pessoal acha que é brincadeira, não é brincadeira, não. É difícil. É difícil.
Bom, eu fui convidada pela Thaís para falar um pouco da nossa secretaria, né? Queria agradecer a todos vocês que fizeram esse convite, a Ariane, que está aqui presente, a Regina. E é até difícil, eu falei, tá, quem vai estar lá, né? Porque facilmente eu vou quebrar o protocolo para falar da minha secretaria, gente. A minha secretaria, ela é complexa, grande, e para você conseguir implantar a integridade, né, mais que o índice, a integridade na secretaria, primeiramente você precisa conhecer o órgão no qual você trabalha. E a minha secretaria, ela é tudo no município que dá errado na ouvidoria da Lumena. Né? Os nossos índices, eles lideram ali com solicitações, sugestões, pedidos. Assim, eu sou a maior cliente da Lumena. A Lumena tem que agradecer esse MSub. Pode colocar a apresentação? Sim. Maurício? Lá, aí. Muito bem. Ai, gente, eu fiz questão. Olha o desenho. Ah, eu morro de orgulho, né? Mas vamos lá. Eu acho que é de baixo. É de baixo. Aí. Bom, o que é a Secretaria das Subprefeituras, né? A nossa secretaria, ela cuida da faxina da cidade, né? É praticamente isso. Quando a gente não aparece na mídia é porque está tudo indo muito bem, tá? Se a gente aparece, o Daniel me liga ou a Thaís. Sempre. E a gente cuida ali de conservação, de gestão de uso e ocupação do solo, da fiscalização das posturas públicas, da limpeza pública, manutenção dos logradouros, que são calçadas, vias, praças, tudo aquilo que são itens da administração, itens públicos da administração, aqueles que a gente se utiliza. Conservação de galerias, que é tudo que vai embaixo, que é a parte para enchentes, limpeza das galerias. Tiago, me ajuda, porque você cuida mais disso no dia a dia. Limpeza de córregos, gestão de obras e serviços de pequeno porte, porque a gestão e obras de serviços de grande porte é feita pela nossa Secretaria CIURB, e a famigerada manutenção e conservação da malha viária. Meu índice que não abaixa nunca, né? Mas é de reclamações, tá? Porque nos índices eu estou ótima. Foi um desafio entender um pouquinho do que era o índice de integridade. A primeira vez que o Daniel e a Thaís me apresentaram, eu estava horrorosamente com uma nota baixíssima, atrás de muitas subprefeituras, várias secretarias, e eu sou uma pessoa competitiva. Foi difícil, né, encarar a realidade da baixa nota, né? E, com isso, eu convidei ali os meus parceiros, né, coordenadores e assessoria especial do gabinete, que a gente cuida de todos os órgãos de controle interno da secretaria, né, fica ali na minha gestão do Modenese diretamente, para que as coisas de fato aconteçam. E a gente entendeu que tinha que ter um comprometimento do gabinete com a melhoria dos nossos números, né? Sem o comprometimento do gabinete, isso não teria acontecido, tá? E trouxemos ali, eu saio de 4, alguma coisa, que no final eu mostro para vocês que é uma surpresa, eu sou a melhor. Só isso que eu tenho para dizer. Mas vamos lá, porque eu sou humilde também. Bom, o índice de indicador de transparência ativa, a gente sempre esteve ali muito bem atuante, né? As nossas licitações, elas são sempre muito transparentes, os nossos processos, a gente preza pela transparência deles. Então, assim, independente do período, a Secretaria SMSub, não só na minha gestão, mas em gestões antigas, ela já tinha essa política ali dentro, né? Aí, a gente começou a trabalhar no ESIC. O ESIC são as reclamações. Meus números são ótimos, Daniel, olha isso. Aí, a gente entendeu que a gente precisaria colocar uma pessoa responsável, de fato, para cuidar daquilo com carinho. E eu entendi também que era impossível fazer isso de forma
correta, transparente e uma boa linguagem para passar ali para o cidadão, se não fosse junto à Secretaria de a minha assessoria de comunicação. Então, eu passo essa responsabilidade para a Secretaria de Comunicação cuidar ali dos ESICs para a gente. Com isso, a gente nomeia uma pessoa ali, e essa pessoa que dá apoio para o Bruno. O Bruno é o meu RCI, está ali, ele é tímido. Eu fiz questão de trazer, mas esse é um outro ponto, o Bruno para trabalhar com a gente. Já mostro para vocês os porquê no final. O meu índice de reclamações, perfeito. Lumena, bate palma para mim, vai. Ah, eu mereço. A partir de 22, é um sucesso da minha secretaria, da equipe da Munique, que a gente conseguiu ali receber todas as reclamações de ouvidoria linkadas com o 56 e dar uma resposta rápida para o cidadão. Às vezes, a resposta não é a que ele quer ouvir, mas ele sabe que ele está sendo atendido, que ele está sendo ouvido. Nem sempre a gente consegue atender todo mundo, nem sempre a gente... Porque o interesse público tem que ser do público, né, e não de uma pessoa, principalmente no caso de podas. Né? Está aqui o nosso subprefeito Tiago, que, além de tudo, é agrônomo, então ele entende bastante as reclamações de poda. Mas a gente conseguiu aí manter esse número de atendimento. A gente tem um canal com um cidadão muito ativo, tem pessoas com responsabilidades voltadas diariamente para isso. E a Munique faz o monitoramento disso tudo para a gente. Se é um sucesso hoje, a gente agradece a Munique, que está ali nos ajudando. E eu fiz questão de trazer todo mundo, porque eu não conseguiria tudo isso sem eles. Né? O índice de controle interno, o indicador de controle interno, avalia a existência, só para eu lembrar o que é. Do responsável do... Bruno, por favor, fica de pé. O Bruno é o nosso RCI, ele é um funcionário de carreira brilhante, que veio agora nesse último concurso dos AAGs, e nós escolhemos ele por 2 motivos. O primeiro, pelo brilhantismo dele, e o segundo, porque ele é um funcionário de carreira. E, sendo funcionário de carreira, isso tudo que nós estamos construindo juntos se torna perene na administração. Pelo menos em SM Sub a gente vai conseguir. Obrigada, Bruno. Bom, como vocês podem ver, né, os meus números são ótimos, eles só melhoram. Esse aqui fizeram para a gente perder mesmo, só a PGM ganhar. Contratos emergenciais, a gente preza pelo planejamento ali na secretaria. Inclusive, a gente briga bastante com subprefeitos, né, Tiago? Tá, a gente briga bastante com subprefeitos para que isso não aconteça. Tivemos, em 2023, uma galeria que estourou e foi obrigada a gente fazer, por isso que a gente, ali no primeiro semestre, teve uma caída, mas a nossa secretaria ela se baseia na necessidade de não fazer processos emergenciais. Tá? E os nossos números são bem expressivos, com obras planejadas. Tá? Isso é bastante legal. A gente tem cuidado da cidade, as subprefeituras são de um apoio imprescindível para que a cidade esteja sempre muito bem avaliada. Eu acho que São Paulo, apesar de São Paulo, é um lugar lindo de se viver e é um lugar muito responsável, né, com dinheiro público. E eu acho isso muito interessante e sinto muito orgulho de fazer parte disso. Bom, pregão eletrônico, isso aqui também, gente. Olha, eu briguei horrores com a equipe, porque eu fui obrigada a fazer um pregão presencial, porque o sistema não me permite, ainda não me permite fazer o pregão da forma como ele foi feito. Isso aqui é o pregão do recapeamento, o maior programa de recap de conservação e manutenção da malha viária da cidade de São Paulo. Nós já estamos num número de BEL, a BEL tem isso atualizado todos os dias. 3,6 milhões de metros quadrados realizados na cidade de São Paulo. Tá? E
Infelizmente, foi feito com pregão presencial, por isso a minha nota ali em 2022 diminuiu, mas eu me mantenho ali em alta nos últimos anos, graças ao Bruno, que também está aqui, o meu coordenador de licitações e contratos, que sempre vem buscando achar as soluções para que a gente atenda a esse indicador. O indicador de recomendações, gente, eu não preciso nem dizer, né? Olha que lindo. A nossa secretaria é um caso de sucesso? É um caso de sucesso. Mas a nossa secretaria também é um caso de sucesso, principalmente porque tem muita gente envolvida e comprometida. Né? Uma das perguntas que foi feita aqui para a Patrícia é como engajar, né, todas as pessoas. Eu acho que você conhecer as pessoas que trabalham com você, se aproveitar daquilo que tem de melhor nelas, entender que as suas expectativas nas pessoas não são as expectativas delas, mas conhecer o que elas têm de melhor, e assim você usa o que elas têm de melhor ali no dia a dia, e foi assim que a gente conseguiu o sucesso da SM Sub, que a gente sai de 4,72 e vamos para 9,73 de pontuação, e é um trabalho de toda a SM Sub, principalmente do secretário Modonese, a secretária Carol e o secretário Roberto. Se todo mundo não tivesse unido, isso não teria acontecido. Obrigada. Então, eu passo a palavra para você, Tiago. Fique à vontade, é sua vez. Bom dia, ainda bom dia, né? Apesar do meio de pouco. No interior a gente fala, ninguém almoçou ainda. Então, bom dia a todos. Eu sou o Tiago, vou treinar também em autodescrição, viu, Rod? Tenho 43 anos, cabelo escuro, cabelo ainda preto, alguns fiozinhos já estão brotando branco, viu, doutor? Estou com um blazer cinza, camisa preta, calça jeans, um sapato preto e os óculos. Agradecer a presença de todos, ao convite que o doutor Daniel nos fez, viu, doutor? Muito obrigado pela oportunidade de falar e de reconhecer, né, as práticas. A nossa chefe de gabinete, Rod, falou bastante. Eu também sou suspeito para falar da nossa secretaria, do nosso secretário Modonese, de toda a equipe. Eu sou servidor efetivo da prefeitura desde 2009, são 15 anos de servidor efetivo, então a gente já passou por algumas gestões. E é muito gratificante entender como as coisas vão avançando e evoluindo no sentido que a gente realmente sonha de uma gestão pública. Não só na nossa secretaria, Rod, como também na CGM, com o olhar que a CGM tem. Não só um olhar que, no dia que foi me feito o convite aqui, falar, ó, fica calmo que você foi convidado, intimado aqui para a controladoria quase, mas é coisa boa. Porque a gente já fica com aquele meu Deus... A moça falou, ó, só um pouquinho que a doutora Thalita. A doutora Thalita vai falar. Eu estava no hospital com a minha mãe. Eu até sentei na cadeira. Eu vou quebrar o protocolo aqui também, gente. Toda vez que o Daniel ou a Thalita me ligam, eu já chamo a Natália para fazer um HC para mim. Tem alguma coisa errada? Tem. Ela falou, calma, é coisa boa. O médico já estava começando a colocar o acesso aqui no meu braço. E isso é importante para a gente também, dando esse feedback para vocês, do reconhecimento quando um trabalho é bacana. Isso motiva a gente, né? Foi falado sobre engajamento, motivação, eu vou falar um pouquinho mais também sobre isso, mas isso motiva muito a gente. Eu fiquei como subprefeito da Penha por quase 3 anos, fiquei 11 anos na Penha, 11 para 12 anos, e estou há 3 anos como subprefeito em Guaianazes. E a minha ideia aqui nesse depoimento é também destacar o progresso que a subprefeitura de Guaianazes fez nos índices, né? Fico feliz da gente ter sido a subprefeitura que mais avançou. Nossa controladora interna, Denise Campos Alcântara, está aqui. Fica de pé, Denise, também, por favor. Tem também o pessoal da Sub de Guaianazes aqui presente, equipe da subprefeitura, fica de pé, por favor. É graças a esse time e mais outros 200 funcionários que as coisas conseguem se realizar de forma tão satisfatória e adequada. Então, estamos lá há 3 anos e eu quero só trazer um detalhe, vou usar a minha linha de depoimento, mais para um aspecto da realidade de Guaianazes e para o lado humano do servidor. Os índices mostram todo esse avanço, mas por trás desses índices tem todo o trabalho humano
de motivação e do corpo a corpo que a gente tem que destacar. Eu sempre uso um exemplo quando eu falo sobre gestão. Quando eu cheguei em Guaianazes, eu vou só sair um pouquinho do tema, eu passei com o carro, isso há 3 anos e um pouquinho atrás, com o carro num ponto de descarte regular, que é crônico na cidade, mas ao longo do córrego era lixo, 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 lixo. Hoje essa via está toda revitalizada, de antemão já dou spoiler, está toda refeita, está toda... Viu, chefe? Não precisa brigar comigo. E aí o que me chamou a atenção é que eu ia com o carro da prefeitura num lado, e no sentido contrário, alguns moradores estavam caminhando, e só passava o carro, porque o resto era lixo. E eles tiveram a atitude de subir no lixo para eu passar com o carro e desceram do lixo como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. É a minha realidade. Usou-se esse exemplo aqui. Eu sempre foi assim, vai ficar assim. A análise que eu fiz disso é que não havia mais a perspectiva de valor e de mudança. Se não é um valor para mim, eu não me indigno. No dia anterior, porque foi de um dia para o outro que eu saí da Penha e fui para Guaianazes, se eu estivesse na Penha, provavelmente eu passando com uma caminhonete com um logo maior do que eu na porta, escrito prefeitura, e a pessoa ser obrigada a subir no lixo para eu passar, eu ia ouvir um monte de coisa. Eu ouvi um monte de reclamar: ô prefeitura, eu sou obrigado a subir no lixo para você passar? Resolve. Mesmo sem saber quem eu era. Lá não. Lá foi como se fosse parte da minha paisagem. Subo no lixo, desço do lixo, sigo a minha... Isso me trouxe uma simbologia e um desafio muito, muito grande. Porque se aquilo não é valor, como é que você vai transformar algo? Como é que você vai mostrar que é importante não jogar lixo na rua, se não é um valor? Se ao longo dos anos criou-se uma distância do poder público com a população, criou-se uma distância do que se realmente pode se fazer, e uma descrença no poder público, como é que você vai chamar a atenção para aquilo ser um valor? Então esse foi um desafio que eu trouxe, agora entrando mais no tema, também para a realidade do servidor. Muitas vezes a gente encontra o servidor desmotivado, o servidor sem enxergar nas propostas que a gente apresenta valor, sem enxergar naquele que passa a mensagem, alguém que está motivado em transformar. Já peguei ao longo desses 15 anos chefias que você passa a recomendação, passa o desafio, passa a meta, ela te atende, balança a cabeça, concorda, e quando sai para falar com os seus, ela fala: pessoal, estão cobrando lá, mas vida que segue. Quer dizer, não é um valor. E isso foi replicado no poder público, e aí a distância entre poder público e população foi ficando cada vez maior. Tanto é que isso é um modelo que eu falo hoje dos subprefeitos como um todo, de ir para a rua, de falar, de tomar um cafezinho com a Dona Maria, de receber na subprefeitura. Essa ação de diálogo surpreende a população. Caramba, o subprefeito veio na minha casa, o subprefeito vai me receber. Isso tem uma tradução muito importante para a gente enquanto índice também. Por que eu falo isso? Transformar o servidor como um agente de mudança efetivo, que não tenha que cumprir a meta por cumprir meta, que entenda que é importante. Então, o primeiro desafio nosso foi realmente abraçar essa causa e os servidores entenderem isso acontecendo de verdade e enxergarem resultado. E agradeço, viu, Rod, o olhar que o secretário tem para as subprefeituras. Ações simples como trocar um móvel, a mobília do servidor, atualizar toda a informática da subprefeitura, colocar ar-condicionado, melhorar as condições de trabalho, ações simples que falam: não é mais do mesmo. Poxa, a coisa está mudando, acho que eu posso também abraçar essa onda de transformação e fazer algo diferente. Você incutir isso na cabeça de um servidor que tem 30 anos de carreira, que acha que está só contando o tempo para aposentar. Eu falo, eu estou contando, mas não estou nessa vibe ainda não. Mas incutir isso na cabeça de alguém que está próximo da aposentadoria e começar a despertar motivação de trabalhar, eu acho que talvez seja o maior desafio da gente enquanto gestor. Seja de uma secretaria, seja de subprefeito. E eu agradeço a essa equipe de Guaianazes que se motivou, que abraçou a causa junto com a gente. Destaco aqui a Natália, que é a nossa chefe de gabinete, que está em recesso, volta semana que vem, senão estaria aqui com a gente, que é a guerreira nisso tudo, que abraçou a causa com a gente, e os servidores também entenderam. E como é bacana você ouvir no final do ano, depoimento, quando você faz aqueles eventos de final de ano, das pessoas reconhecendo que existe algo diferente acontecendo. Né? Então, isso se traduz em índice. Aí eu chego nos índices, ele chegou, rodou, vai chegar nos índices. Isso se traduz em dados, se traduz em índice positivo. Quando você passa a não ter que forçar, logicamente você tem que cobrar sempre, mas que as coisas começam a fluir de maneira natural, as coisas são mais fluidas, é muito mais fácil, muito mais prazeroso, muito mais efetivo.
a resposta ao ESIC, a resposta ativa no site, a resposta às ouvidorias, são determinações, metas que a gente tem que cumprir, que a gente pode responder, tem que responder, seja ela alguma coisa que, a princípio, nos exponha, mas a gente não tem por que se esconder. A gestão é transparente, as informações são transparentes, a cidade está mudando, a gente não tem por que se esconder, né, Bel? A Bel, vocês falaram bem, é uma defensora ferrenha da secretaria e dos subprefeitos, né, e não tem, vamos falar a verdade, falar qual que é a real. 99% das vezes, a verdade vai nos defender e nos respaldar para continuar fazendo trabalho. Ontem, eu não sei quem acompanhou, vou adiantar a pauta agora, Bel. O SBT fez uma reportagem falando de Guaianazes, falando de uma área. Eles colocaram um vídeo de 1 mês atrás e vincularam como se fosse de ontem. As nossas equipes estão lá há 1 mês trabalhando, né? Então, a gente, munido da verdade, pode vir. Hoje me ligou o pessoal, mano, você viu que falava? Ligamos para o subprefeito e não conseguimos falar. Nós agendamos com eles. Quem derrubou a agenda foi o SBT. Então, não tem por que a gente se esquivar quando a gente trabalha de maneira reta, de maneira verdadeira. Ninguém é perfeito, como vocês comentaram. O trabalho rumo à perfeição, rumo à excelência. Mas todos nós temos falhas, lapsos, escapa aqui, escapa ali. Mas dentro da nossa verdade não tem por que a gente fugir. E eu acho que essa postura da gestão como um todo motiva a gente a continuar. A gente fica super feliz que Guaianazes alcançou esse progresso. Infelizmente, agora eu acho que na próxima não vai ser mais a gente, porque a gente já está no topo, então alguém vai ter que subir mais que a gente, né? Não dá, né, Bel? Não dá para passar. Mas a ideia e a mensagem é essa, de que se as mudanças foram possíveis de acontecer, foi por conta de uma equipe motivada e de um entendimento de que é um sistema, todo ele unido, seja a rua, seja interno, seja no escritório, seja na rua, que precisa conversar. E a população, requerendo informação, tem que ser abastecida, e quando você dá a informação correta, mesmo quando ela não satisfaz diretamente ao munícipe, você vai ter sucesso no seu diálogo e na sua demanda. Já dizia, né, se não me engano, o Mário Covas falava, o governador, melhor um não verdadeiro do que um sim mentiroso. E é nessa linha que a gente trabalha no dia a dia para fazer uma cidade mais verdadeira, rumo aí à nota 10 de todo mundo, se Deus quiser. É isso. Obrigado, viu, pessoal? Muito bem. Obrigada, subprefeito de Guaianazes, Tiago Della Volpe. E agora eu passo a palavra para o controlador-geral do município, Daniel Falcão. Boa tarde a todas e a todos novamente. Quer que eu passe? Por favor, tá, te agradeço. Eu já fiz minha autodescrição, não vou fazê-la de novo, a não ser um fato que eu esqueço, mas eu faço questão de destacar hoje, né, o evento da Controladoria do Oposto é o sua ousadia, que eu sou excelente piadista. E se a Renata, que é a chefe aqui do evento, hoje me permitir, no final eu conto a piada que eu descobri nova, que a Bia Chaves me passou. Tá, não precisa nem agora a curiosidade, agora precisa contar, não vai ter jeito, no fim conta. Aqui nós trouxemos 2 casos, dois cases de sucesso, né, que é Guaianazes e a SM Sub, né, nós tivemos reunião com os dois, né, lá atrás, e com a Rod especificamente nós conseguimos convencê-la a ter uma reunião com todos os subprefeitos. Isso aconteceu em final de agosto do ano passado, do ano retrasado já, 2022. Final de agosto, começo de setembro de 2022, eu até lembro bem disso, que eu estava com a perna quebrada, eu estava de cadeira de rodas com a perna assim, e a chefe de gabinete quase tentou me matar na Rua São Bento para assumir o cargo. Ela não conseguiu, mas enfim, um dia eu conto essa história para vocês. E com também Guaianazes, foi muito bem recebido pelo Tiago na época, e aí estão aqui 2 casos de sucessos de pessoas que engajaram os seus órgãos, que se engajaram pessoalmente, que engajaram os seus servidores para que pudessem melhorar suas notas e, ao mesmo tempo, entranhar a cultura da controladoria lá dentro de seus órgãos. E o case do sucesso que eu vou trazer é o próprio índice de integridade. Por que ele é importante? Porque ele estabelece parâmetros, promove valores, promove eficiência e catalisa o controle social. Então, qualquer pessoa vendo essas notas, entendendo minimamente como o índice funciona, vai entender a importância dele, vai entender como essas subprefeituras são avaliadas, como as secretarias são avaliadas e quais são os grandes problemas e gargalos dela, né? Foi só conversando com o Modonese, especificamente, no começo da minha gestão na controladoria,
que eu fui ver por nossa estatística, né, que a ouvidoria mostrava, por exemplo, que nós temos um problema grande de reclamação de poda de árvores no município de São Paulo. E aí, falei, pô, mas é só mandar uma equipe lá e podar, né? E aí fui lá falar com o Modonese, que ele finalmente me explicou que podar árvores precisa da Enel, precisa da CET, muitas vezes da CET, e precisa também da SPTrans juntos. Se um deles não for, não dá para podar. Então já vem uma primeira dificuldade. Outra dificuldade que foi trazida pelo Modonese foi: há árvores que está todo mundo lá pronto e vai lá um munícipe e abraça a árvore, dizendo que ela está lá para proteger a árvore. Então, os munícipes não têm a menor ideia dessas questões. E a própria prefeitura não tem, e a controladoria não tinha. Então, quando eu fiz esse roadshow, como eu brinquei na abertura, eu faço questão de que servidores da controladoria, auditores da controladoria, também estejam nessas reuniões, para eles entenderem o outro lado, entenderem o que as prefeituras e as secretarias sofrem, e quase que humanizar essa relação, no sentido de que nós temos que ser firmes, nós temos que ser rigorosos, mas sabendo o contexto que as secretarias e as prefeituras passam. Pode passar, por favor. E está aí que eu tinha falado no começo, o nosso índice de integridade. Nós tínhamos que chegar a 7,37 em dezembro de 24 e nós já tínhamos passado o 7,37 em junho de 22. E aí foi subindo para 7,95, 8,88, 9,30. Se Deus quiser, em junho conseguimos aumentar mais um pouquinho, em dezembro mais um pouquinho. Né? E como eu falei, dos 56 órgãos, só um órgão ainda não atingiu 7,37. Todos os outros já passaram 7,37. Só que nós temos que sempre estar alerta, por quê? O índice é móvel. Você pode crescer, como você pode cair também, caso você durma no ponto. Né? E aqui, cada um dos indicadores, como eles cresceram. Né? E eu faço um destaque muito grande à equipe do PIBP, liderada principalmente pelo Danilo, mais recentemente pelo Jardel, que o índice de Programa de Integridade e Boas Práticas é um dos indicadores mais difíceis de serem cumpridos pelo órgão, né, pela subprefeitura, pela secretaria, e hoje ele está com uma nota 8,96. Ou seja, ele é um indicador de muitos detalhes, tem que fazer curso, tem que entender o que está acontecendo, nós já chegamos praticamente a 9 nesse indicador. Né? Então, parabéns para essa equipe também. Todas as equipes que trabalham em cada um dos indicadores merecem parabéns, mas o IPIBP, em especial, é o mais difícil do nosso lado e do lado das secretarias das prefeituras, e nós já estamos com um resultado ótimo, como vocês podem perceber aí. Bom, próximo. Então, nós tivemos diversas ações de destaque. As reuniões de orientação técnica, os cursos de capacitação, o compromisso da auto-administração, né, o decreto que trata disso, obriga que os subprefeitos e os secretários, assim que assumam o cargo, assinem esse compromisso. Né? Alguns não queriam assinar de jeito nenhum, mas foi convencida, não era a Rod que estava lá, no dia que foi isso, foi a Carol, que ela viu, uma pessoas com certa resistência, mas no final assinaram. Ah, você estava? Então você lembra, né? Como é que foi. Mas, enfim, faz parte. A Controladoria não convence todo mundo de cara. Próximo. Então, olha aí, nós já tivemos 49 reuniões realizadas, 12 reuniões de secretarias, 37 reuniões de subprefeituras. Aí nas fotos está reunião com Cidade Ademar em abril de 23, Jabaquara em maio de 23, com SM Sub em abril de 23 e com Boimirim em abril de 23 também. Né? Hoje não temos menor necessidade de reuniões, porque quase todo mundo está indo muito bem, a não ser um caso ou outro, né? São 9 indicadores, pode ser que uma secretaria ou subprefeitura esteja bem em 8 e mal em 1. A gente também faz reunião da mesma forma. Poucos casos que a gente tem ainda uma emergência, né? Essa subprefeitura, que é a única que não tem 737 especial, mas a gente continua fazendo as nossas andanças, os nossos cursos. Próximo. Então, vejam, em 2021 foram 9 cursos e 37 turmas do CFCI, Centro de Formação de Controle Interno. Então, a SEGES tem sua escola, a PGM tem sua escola, mas a Controladoria também tem sua escola, que é o CFCI. 2.376 inscritos. Em 2022, os cursos foram para 21, as turmas foram para 91 e os inscritos mais que dobraram. E 2023, 27 cursos, 97 turmas e quase 10 mil inscritos, ou seja, quase dobramos de novo o número. Isso é um trabalho muito bem feito, em especial pelo nosso loirão José Maurício Linhares e também
pela Bia Chaves, que também merece uma salva de palmas. Compromisso da autoadministração, como eu já disse para vocês, né, é obrigatório, mas há ainda uma certa resistência, isso diminuiu muito. Isso pode ser muito bem visto, né, no IPI-BP e no Índice de Controle Interno. Olha a evolução desses dois índices. Né? Partimos da gestão anterior de 4,55 e agora 8,96, e no controle interno de 4,29 para 9,42. A controladoria martelando também ajuda as pessoas a entenderem, e o papel de vocês como RCI também ajuda você a fazer os subprefeitos e secretários se convencerem da importância disso. Próximo. A controladoria também tem um papel de tentar premiar quem merece. Estamos aqui 2 cases de sucesso. Nós temos um selo de transparência, por exemplo, que é feito pela equipe do Túlio. Túlio estava aqui, não sei se ele ainda está aqui hoje, também merece os parabéns, está lá em cima. Merece os parabéns junto com a Bianca e com o Zé Maurício, a coordenação do Zé Maurício. E nós também fizemos aqui, nesse selo, e ano passado, quem foi premiado, eu faço questão de dizer, SMDET, Gestão, CGM, conflito de interesse claro, né? Fazenda, Pessoa com Deficiência, Subprefeitura de Itaquera, Cultura, Saúde, Jaçanã, Jaçanã / Tremembé, Guaianazes, Verde, Esportes e Ciurbe. Agora você vai ganhar esse ano. Vai ter de novo 2024. Vejam que interessante. Nós fizemos um evento ano passado. Né, eu lembro que o subprefeito de Itaquera estava. Nem mais quem mais estava? Ciurbe e Verde, né? É verdade. Foi a Aline, o Marcos Monteiro e o Limonta que estavam, né, para receber o prêmio, apesar de serem 13 premiados. Isso gerou ciúme. Poxa, mas eu ganhei o prêmio e não fui chamado ao evento. Aí o controlador foi lá na sua agenda e foi, uma por uma, entregar o diploma do selo. Ou seja, vira uma disputa sadia no sentido de que outras prefeituras vão querer ter esse selo, outras secretarias também vão querer esse selo. E aí, para terminar, por favor, o próximo, uma conquista gigantesca da controladoria, graças à nossa gestão da Renata Especial, junto com a CEPEP, né, aqui representada pela Ariana, é de que esse índice entre na bonificação. Então, nas reuniões que nós fazemos com as secretarias e com as subprefeituras, nós deixamos claro, se vocês não forem bem no índice, vocês mesmos serão prejudicados com 10% a menos do bônus. Né? Então, aí 10% do valor total vincula bonificações à melhoria da integridade, evidencia o papel central do índice como ferramenta de gestão e valoriza e dissemina a cultura de integridade. Então, é muito importante que os senhores RCIs, as senhoras RCIs, façam esse papel também lá dentro. Se nós não formos bem no índice de integridade, nós podemos ter um bônus menor. E aí, obviamente, eu não preciso ser hipócrita aqui, todo mundo se interessa em ganhar um din-din a mais no meio do ano ou no final do ano, normalmente é no meio do ano, sempre ajuda todo mundo aqui. Né? Então, o índice de integridade, como eu tinha dito na mesa de abertura, é um sucesso, faremos mudanças, acontecer com a controladoria, os cases de sucesso são prestigiados por nós, queremos que mais cases de sucesso apareçam e estamos juntos. O que vocês precisarem, estão às ordens. Lili, posso contar a piada? Ou já acabou? Deve contar a piada. Pode. Cadê Renata? Renata deixou? Pode contar a piada? Pode. Todas as frutas foram à montanha, menos o mamão. Por quê? Eu tenho até medo, gente. Juro por Deus. Vou repetir, todas as frutas foram à montanha, menos o mamão. Por quê? Eu não faço ideia. Porque ele foi papaya. Uma salva de palmas para os nossos convidados, minha gente. Deixa eu ver se o microfone está funcionando. Muito bem. Muito obrigado, Rod, Tiago, Daniel. Agradeço muito a presença de todos. Olha, eu comecei esse evento, o pessoal falando que eu era a Madonna, que eu estava com o microfone. Eu estou terminando quase com a Marilyn Monroe, que eu estou tendo que segurar a saia aqui. Antes de terminar, eu quero vender o meu peixe. E o peixe, cadê Beatriz? Beatriz está lá em cima? Beatriz,
Vender o peixe do CFCI, né, Bia? Que nós chegamos em 2023 em quase 10 mil pessoas capacitadas. Na próxima semana, no dia 18, nós teremos uma nova aula especial de compliance, né, do ciclo de aulas públicas sobre compliance, promovido pelo Centro de Formação em Controle Interno. Vai ser online, vai ser transmitido pelo nosso canal do YouTube. Nós vamos abrir hoje as inscrições, porque ele é validado, então quem quiser receber a certificação precisa fazer essa inscrição. No final de abril, nós teremos a comemoração dos 3 anos do Centro de Formação em Controle Interno, também um evento online, então é mais fácil para vocês acompanharem, principalmente quem está um pouquinho mais longe. Eu agradeço a presença de todos, agradeço a minha equipe, Matheus, Tiago, Tones, Marília, muito obrigado pela ajuda. Vão para casa, trabalhem, continuem trabalhando. Muito obrigada a vocês, até uma próxima.